Locutária Regina, essa é a Larissa, Mariana San, Gabriel, que a gente vai falar sobre função de primeiro e segundo grau voltada para o ensino médio. É só uma aula introdutória para os alunos terem uma noção. Eles, no caso, teriam outras aulas, né, para falar direitinho o que é uma função de primeiro e de segundo grau. É basicamente um resumo, né? A gente está realmente introduzindo o assunto para eles. Depois eu vou continuar escrevendo. Ou você vai escrevendo para mim? Eu sou boa. Basicamente, para começar, eu queria introduzir o conceito de função para os alunos como uma noção intuitiva, porque quando a gente chega e fala para o aluno a definição matemática de uma função, muitas vezes as pessoas não entendem, é uma coisa mais complicada, muito aluno tem dificuldade de entender, e isso acaba gerando dificuldade de entender a matéria depois, apesar de não ser uma matéria muito complexa. E como a gente sabe que usa função em química, em física, se ele não tiver uma noção boa de função aqui com a gente, ele provavelmente vai ter dificuldade nessas outras matérias. Então, vou ficar aqui na sua frente. Eu trouxe só 2 exemplos rapidinhos para introduzir um pouquinho o assunto com eles. No caso, vão ser vocês, 2 alunos. Primeiro, foi uma relação de preço da gasolina. Eu trouxe aqui uma tabelinha boba, tipo, 1 litro custando R$2. Então, se a gente sabe que 1 litro custa R$2, 2 litros custam R$4, né? Porque são R$2 2 vezes. Aí a gente tem aqui os R$4. E se eu gastei R$10 na minha gasolina, isso quer dizer que eu usei quantos litros? Pô, se eu sei que eu gastei R$10 e 1 litro são R$2, 10 dividido por 2, 5. A gente usou 5 litros. Como é que isso se aplica a uma função? A nossa função aqui seria simples. O preço que eu vou pagar é o preço do litro vezes o número de litros. A gente sabe que o preço que a gente vai pagar é o que a gente quer descobrir. O preço do litro é uma coisa fixa. Que a gente tem que aqui seriam R$2. E o número de litros é uma coisa que depende. Cada pessoa que vai no posto de gasolina vai colocar a determinada quantidade de litros necessária. Então essa aqui é a coisa que a gente quer descobrir. Pela matemática a gente sempre usa como X, mas você pode assumir uma outra variável, é só você informar que você está utilizando tal variável, tal letra como incógnita, ou tal símbolo como incógnita. Então a gente tem aqui a nossa funçãozinha. O preço a pagar é a nossa função. Ela está dependendo da nossa variável, que a gente escolheu como X. Então a gente diz que essa depende de X. E ela é igual a 2 vezes X. Uma coisa simples. Preço do táxi. O preço do táxi ela já é um pouquinho diferente, porque a gente tem que pagar uma bandeira antes de começar a pagar, né, as coisas a mais. Então a gente sabe que a gente tem que pagar sempre pelo menos R$3,40. Só de entrar naquele táxi já está pagando R$3,40. E aí, à medida que a gente vai andando, o preço vai aumentando. E aí a gente está aqui supondo que... Eu nem coloquei aqui, perdão. A gente está supondo aqui que, andei 1 quilômetro, a gente vê aqui no nosso gráfico que o preço aumentou quanto? R$1. Quando eu andei aqui mais 1 quilômetro, o preço aumentou mais R$1. O que a gente tem nesse caso? A gente tem aqui que o nosso preço é os R$3,40 que a gente começou já pagando, mais o quê? Cada quilômetro que a gente anda, que é o nosso X, porque vai depender, cada um vai andar tantos quilômetros no táxi, vai aumentando R$1 a cada quilômetro. R$1 é uma coisa fixa, ele vai sempre aumentar R$1 por quilômetro, o quilômetro está variando. Então a nossa funçãozinha seria isso, ó. Vou botar aqui mais jeitinho, deixa eu ver onde eu é. A
a gente tem aqui a nossa segunda funçãozinha, a nossa g de x, porque a gente já usou a f antes, é um 3,40, que é o valor inicial da bandeira do táxi, mais a quilometragem que a gente está andando. Então, dito isso, o que a gente pode assumir de uma função? A função é uma associação de conjuntos, ou seja, a gente tinha aqui um conjuntinho e outro conjuntinho. A função é o que associa uma coisa à outra. É o que associa esses números a esses números aqui. Isso são funções. Ok, aqui é só, como a gente geralmente coloca, né? A gente fala de conjunto, a gente usa muito diagramas assim de bolinhas. Então, basicamente isso. Esse x associado a esse y. Esse 1 associado a esse 4,40. Ou esse 0 associado a esse 3,40. Esse 2 associado a esse 4. Associação de conjuntos, a gente tem várias formas de demonstrar isso com imagens, né? Importante lembrar que nas funções, cada elemento do conjunto A, né, do seu conjunto inicial, só pode soltar uma flecha. Ou seja, cada A só é associado a uma coisa de B. Vocês estão vendo aqui, tipo, esse 1 está associado a esse 4,40. Ele não está associado a mais de uma coisa. Ele está associado apenas a esse 4,40. Esse 2 aqui está associado apenas a esse número 4. Não está ao 4 e a um 5. Ele está associado apenas ao 4. E aí, o que quer dizer? Aqui ela já deu a dica, mas tudo bem? Por isso eu ia escrever o quadro. Agora já foi. Agora não adianta. Então, a pergunta que eu ia fazer era qual diagramazinho que mostra uma função e qual que não mostra. Esse aqui mostra uma função. Por quê? Cada um desses números nem está associado a um deles, ou seja, cada um solta uma flechinha só para o outro. Esse aqui não é uma função, porque justamente o número 2 aqui está associado a dois elementos do outro conjunto, está soltando duas flechas. E esse aqui é uma função, porque eu falei que o conjunto A só pode soltar uma flechinha a cada elemento, mas o conjunto B não tem problema, ele pode receber mais de uma flecha, não tem problema nenhum. Tá. Relaxa, não precisa estar certinho. Tá. Os outros exemplos que eu ia dar são na parte de gráficos, que é como a gente faz para enxergar isso no gráfico. A gente tem uma coisa muito tranquila de mostrar para os alunos, que é o teste da reta vertical. Que eu vou fazer aqui, já que já está adiantando. O teste da reta vertical é simples. Você tem aqui o seu gráfico montadinho, você vai fazendo várias linhazinhas verticais. Se cada linhazinha dessas tocou apenas uma vez no seu gráfico, então esse gráfico é um gráfico de uma função. A gente pega essa aqui, ó. 1, 2. Opa! Aqui tocou duas vezes. Ou seja, isso aqui não representa uma função. Esse gráfico pode ser qualquer outra coisa, mas ele não é uma função. Agora, basicamente, função também. Agora a parte que eu ia falar é de domínio, contradomínio e imagem. O domínio, que a gente geralmente considera, né, a reta X, são os elementos do conjunto que vão assumir alguma coisa da função. Por exemplo, a nossa função é um f de x é igual a 2x mais 7. O x é a nossa incógnita. O domínio são todos os números que vão entrar aqui no lugar desse x. Naquela tabelinha que eu fiz primeiro do táxi, o domínio são ali os litros. São os números que podem entrar como o litro que você vai utilizar, quantos litros você vai fazer a gasolina. Ou então no seu gráfico, como eu falei, é a reta do x, no diagrama é o primeiro conjunto. Esse seria o domínio da função. O contradomínio é justamente o segundo conjunto. Cadê o contradomínio? Obrigada. O contradomínio é o segundo conjunto da função. Da função não, no caso, dos nossos dois conjuntinhos.
Aqui temos o domínio. Aqui temos o nosso contradomínio. Agora, qual é a diferença do contradomínio para a imagem? Isso é uma coisa que eu, pelo menos quando eu estava estudando, eu vi que muita gente tinha dificuldade de entender. O contradomínio é o conjunto de todas as possibilidades que você tem. A imagem são quais possibilidades realmente são atingidas naquela função. Então, se esse 1 aqui está ligado a esse 3 e se esse 2 está ligado a esse 5, o seu contradomínio é o conjunto 3, 4, 5. A sua imagem é apenas o conjunto 3 e 5. Ok? Vamos lá. Eu ia botar tudo arrumadinho, mas eu tô com medo de acabar com o tempo das outras. Então, qualquer coisa depois eu mando o plano de aula certinho, tá bom? Oi? Não, porque eu vou refazer. Eu fiz só fazer. A parte que está faltando aqui, só para a gente terminar essa parte de introdução de funções, é saber o que é uma função sobrejetora, uma função injetora e uma função bijetora. Aí eu escolhi falar primeiro da sobrejetora, justamente porque eu acabei de falar sobre essa parte de domínio, contradomínio e imagem. A função sobrejetora é toda aquela função que o seu contradomínio é igual à sua imagem. Ou seja, se eu tenho aqui 1, 2, 3 elementos, 4, 5, 6 elementos, e aqui todos os elementos do contradomínio têm alguma setinha, receberam alguma setinha, estão ligados, essa aqui é uma função sobrejetora. Agora, se eu não tenho esse 3 aqui, e esse 6 aqui está solto, ele faz parte do contradomínio, mas não faz parte da sua imagem, ela não é uma função sobrejetora. Agora, deixa eu pegar aqui uma função dessa no gráfico. F de x igual a x. Aquela função básica, né? A primeira função que todo mundo aprende. F de x igual a x, a gente tem o quê? Aqui no x. A gente está vendo que o gráfico está descendo, mas está indo pegando todos os x para lá e está pegando todos os x para cá. E esse x tem que estar associado a alguém. Eles estão associados aos y que estão aqui, e o conjunto y é o nosso contradomínio. Todo pontinho aqui, independente do quanto para o infinito chegue, tanto para cima quanto para baixo, estão sempre associados a alguém aqui. Eles pegam todos os elementos dessa reta y. Ou seja, isso aqui é uma função sobrejetora. Agora, se eu pego, por exemplo, tá meio errado aqui. A função g de x é igual a x ao quadrado. Essa função aqui a gente já não pode dizer que é uma função sobrejetora. Por quê? A gente está pegando a reta aqui do domínio toda, mas o seu contradomínio é o quê? É a parte do y, é todo isso aqui. E a nossa função está definida apenas nos y positivos. Ou seja, a gente não consegue pegar a reta toda, não consegue pegar o contradomínio todo. Nossa imagem é só a parte positiva dele. Então, não é uma função sobrejetiva. Agora vamos para a função injetiva. Tá, vou correr. Vamos lá, a função injetiva basicamente é cada y tem que ter apenas uma setinha, ou seja, cada x assume um y diferente. Um y não pode ter dois x diferentes associando ele. É isso e isso. Um exemplo aqui, um contra-exemplo, né? O que não é uma função injetiva?
Aqui é a função do módulo de x. Aqui a gente tem dois pontos que são aqui o mesmo y, vamos para que seja 1. E ele pega tanto 1 quanto o ponto menos 1. Então, ele não é uma função injetiva porque a gente tem dois pontos de domínio chegando no mesmo ponto do contradomínio. Eles têm a mesma imagem. Agora, o que é a função bijetiva? A função bijetiva é basicamente quando ela é uma função sobrejetiva e injetiva ao mesmo tempo. Um exemplo disso é a função x ao cubo. É uma função que se expande infinitamente, é uma função que está definida para todos os pontos do contradomínio, ou seja, a imagem dela pega todos os pontos do contradomínio e ela não tem nenhum ponto da imagem que esteja ligado a dois pontos diferentes do domínio. E agora, vamos correndo aí para a função afim. Quem que vai ser? Você? Camila Gabriel. Vou falar brevemente sobre função afim, que nada mais é a função do primeiro grau. Né? Como a gente sabe, a função do primeiro grau é quando a gente tem f é igual a ax mais b. Aí a gente sabe que a é o coeficiente angular e b é um termo de uma constante. E na reta, no gráfico, quando a reta for crescente, a é maior que zero. Quando a reta for decrescente, a é menor que zero. A gente sabe também que quando o termo que encosta no eixo x é a reta, que a reta, o ponto que encosta. O ponto da reta que encosta no eixo x é a raiz. Isso, é a raiz da função. E o ponto que encosta no eixo y é b, é o coeficiente, é o termo da constante. Esses dois gráficos são crescentes, tá? Não, é já. Bom, a gente vai começar agora falando de função de segundo grau. Porque essa daqui a pessoa pergunta, qual é a cara da função de segundo grau? Eu vou dar a cara dela para você. Perdão pela letra já. Bom, a cara da função de segundo grau é o seguinte: ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E tem 4 pontos importantes da função de segundo grau que você tem que dominar para entender a função de fato, né? Quanto tempo a gente tem, por favor? 10 minutos, mas isso não é uma função. Equação de segundo grau, perdão. Bom, vamos voltar aqui os 4 pontos. Primeiro a gente vai ter que saber o que é o A. Bom, o termo A, quando ele está positivo, ou mais positivo, maior que zero, a gente tem que no gráfico é uma parábola desse formato aqui. Uma parábola com cavidade para cima. E como A é menor do que zero, nós temos uma parábola com a concavidade assim, que é uma concavidade para baixo. Basicamente, Esse é o primeiro quando A é ponto. positivo, a nossa função está feliz. Quando A é negativo, a nossa função está triste. Isso. Bom, o segundo ponto que eu queria marcar aqui é... Bom, vou falar do delta, que agora o pessoal volta no 9º ano, primeiro ano do ensino médio. O delta, ele diz a respeito das raízes. Se você calcula o delta, que é calculado da forma d ao quadrado. 4ac é o nervosinho. Ele é calculado dessa forma e o resultado, se o delta for maior do que zero, nós temos duas raízes reais iguais, indiferentes. Se o delta for igual a zero, nós temos duas raízes reais e iguais. E o delta menor do que zero, nós temos... Não possui radical. Obrigado. Não possui
raiz real. O terceiro ponto que eu quero dizer, bom, na verdade eu vou falar agora do Bhaskara, que é a forma de como você acha as raízes da equação, já que eu disse que o delta você diz respeito às raízes. O Bhaskara é basicamente menos b, deixa eu escrever isso. Bhaskara calculando a forma. Dessa forma aqui. Sendo que esse aqui ainda está no segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero dizer é o termo C. O C, ele é o ponto em que corta, a parábola corta o eixo Y. Ou seja, vou botar aqui, corta o eixo Y. Eu vou fazer um exemplo para vocês verem isso aqui melhor. C corta o eixo Y. E agora eu vou falar de x e y do vértice. Ó. X do vértice e y do vértice. Bom, x do vértice você pode calcular da forma menos b sobre 2a. E o y do vértice pode ser calculado da forma menos delta sobre 4a. Bom, eu tinha uns dois exemplos para trazer aqui, mas acho que não dá tempo. Será que eu consigo fazer um? 4 minutos. Acho melhor não ter como. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um gráfico no GeoGebra, que é uma forma interessante de eu perceber como que foi que eu fiz, né? Eu coloquei os comandos, que aí se o aluno quiser fazer em casa também, ele pode fazer. E aí vem a pergunta também, o que vai acontecer se eu mudar o A e o B, por exemplo, na função de primeiro grau, e o que vai mudar A, B e C na função de segundo grau. E aí eu coloquei os comandos ali. Se eu, por exemplo, mudar o valor de A, a gente percebe a mudança do gráfico quanto a questão dele ser crescente ou decrescente, certo? Mas é claro, numa sala de aula eu ia ficar um tempo perguntando, né, para eles qual é a mudança, para eles acharem a mudança, não eu falando para eles o que está acontecendo. Se eu mudar o B, tá vendo que tem alteração em onde ele encosta no eixo Y? Então, eu acho interessante trazer isso para a sala de aula, porque o aluno vê de uma forma mais visual o gráfico. Não é uma parada muito, tipo, o A negativo, A positivo, é assim que acontece. Eu acho legal o aluno mexer com isso. E aí, por exemplo, a função de segundo grau. A mudança do A, vocês estão vendo que está mudando a concavidade da função. O B já não é muito falado, mas é a concavidade depois do eixo Y, tá vendo? E o C, enfim, é onde você vai encostar no eixo Y, a função. E aí foi o que eu fiz, eu coloquei esse texto do lado para os alunos perceberem o que eu fiz, como é que eu criei isso no GeoGebra. Coloquei tudo detalhado, até na entrada eu coloquei a função certinha. Entendeu? E eu acho que é legal que o aluno, ele mesmo vai mexer e ele vai achar interessante, é mais visual para ele. Então o formato exato, como é que ela fez aí o gráfico? Então, tá pequeno, mas eu escrevi nos dois, é quase a mesma coisa. O primeiro comando é criar controles deslizantes A e B. O próprio GeoGebra já supõe que você vai criar um A e um B. De primeiro, você não precisa colocar A e B. Na entrada, você vai colocar f de x é igual a x mais b. E aí a pergunta que fica, qual é a alteração que o gráfico sofre com a mudança dos valores de A e B, certo? Na função de segundo grau, a mesma coisa. Criar os controles deslizantes, ele já vai colocar na ordem A, B e C. A entrada, você vai colocar f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E a pergunta é a mesma do primeiro grau. Qual a alteração que o gráfico sofre com a mudança dos valores de A, B e C? Então, é basicamente isso. Porque é como a gente aprendeu na matéria, né? Matemática, para alguns alunos, é como se fosse uma matéria assim, como se fosse um monstro, sabe? E a gente não quer isso para o aluno, a gente quer que ele se divirta. E eu achei muito legal ficar fazendo, tipo, eu fiquei que nem um idiota, mudando A, B ou C, porque é legal você perceber isso num gráfico, entendeu? Não é o professor que vai desenhar no quadro e vai falar, é isso, entendeu? O próprio aluno vai perceber isso no gráfico.
Só um adendo aqui que eu acabei esquecendo de dizer. Tinha uma ideia que um professor me deu quando eu acho que eu estava no 9º ano, veio a memória agora. Que a função, ele dizia que, uma noção intuitiva também, é que a função era uma máquina e que ela tinha uma fórmula. E que você... O que era essa... O que é a função? Você joga X aqui e ela te devolve Y. Era essa ideia de função que o professor me deu, isso que eu devia estar no 9º ano. Achei muito interessante porque você vê a função de outro jeito também, né? Que acho que agora... Você acha que agora no nível superior o pessoal fala input, output e mexe com as variáveis aqui. Bom, mas falar mais alguma pergunta, alguma observação? Vocês podem falar de verdade. Essa aula que vocês fizeram era para quem? Para seria algo como ensino médio, pré-vestibular? Não, então, a parte deles foi para ensino médio. Eu quis mostrar como a gente daria isso para um aluno, a parte de gráfico. Entendeu? Porque na minha época eu não tive isso, sabe? O professor falava, é esse o gráfico, e a gente tinha que aprender assim no papel, com exercícios que a gente não entendia. Para que servia o B, por exemplo? Eu não tinha essa questão visual. E aí, assim que eu entrei para a faculdade, eu fiz a matéria de Libras, né, que é obrigatória, e eu tive que fazer um trabalho, né, de Libras voltado para matemática. E foi uma das coisas que eu achei interessante, porque um aluno surdo ele vai ver a mudança do gráfico, entendeu? Porque ele tem um pouco mais de dificuldade do que alunos que escutam, né? E aí você vê a parte visual para ele é mais importante. E ele vê isso, por exemplo, é muito interessante para ele, não só para ele, para todos os alunos. Porque a gente, enquanto está no ensino médio, eu tinha uma dificuldade absurda em funções na parte de gráfico. Entendeu? Eu não sabia para que servia o B, o C. Eu não sabia colocar o negócio na fórmula de Bhaskara e acabou. Entendeu? E aí eu achei interessante trazer isso para vocês. Tipo, até deixei os comandos para vocês verem como que faz e tal. E é até muito simples fazendo o GeoGebra. Sim, achei legal isso, mas eu acho que a aula tem muita coisa para pouco tempo. Eu acho que então, foi o que eu falei, que seria... Foi o que a gente conversou. Gente, mas olha só, além desse aspecto que a Mariana falou, todo o resto que vocês falaram, o que vocês acham que isso dialoga com o que foi discutido na disciplina? Então, para mim, criar essa aula foi uma coisa muito difícil, porque eu nunca trabalhei com ensino médio. Eu trabalhei uma boa parte do tempo com ensino básico não, ensino infantil. Eu trabalhava do 2º ao 5º ano, então dar uma aula dessa foi uma coisa absurda para mim. Mas tudo que eu pensava foi na dificuldade que eu e meus colegas de classe sentíamos quando a gente começou a estudar função. Os professores tratavam tudo como muito matematicamente, davam definições matemáticas, jogavam definições no quadro e ninguém entendia nada. Então, você não acha que você fez isso? Então, eu tentei não fazer... Você falou que foi uma aula introdutória, só que você falou um monte de coisa. Assim, o que é a função injetiva, sobrejetiva. Você acha que isso seria uma aula... Então, é porque eu realmente queria mais tempo para poder falar bem pouco, mas eu acabei me alongando porque o pessoal falou que era muito importante falar sobre isso, de injetivo e sobrejetivo, por isso eu coloquei. E outra coisa, quando você falou do táxi, isso é uma coisa que, quando eu olhei, isso me incomodou profundamente. O táxi, a bandeira, eu acho que todo mundo sabe, todo mundo já deve ter andado de táxi. Quando ele muda, o carro não andou 1 quilômetro. Não, sim, aquilo foi mais... Mas o aluno, quando você vai dar aquilo, ele vai falar, ué, mas ele não anda 1 quilômetro. Entendeu? E parado, ele também conta, e aí? E o gráfico não é uma semi-reta. Entendeu? A variação assim, sabendo um pouco do que o Vitor falou, a ideia é que essa aula espelhasse um pouco coisas que a gente tivesse refletido durante as aulas em matemática na escola. E eu acho que a gente falou bastante sobre, por exemplo, uma aula em que a fórmula é o centro, e isso apareceu ali quando você for calcular o x do verso. Existem outras formas de fazer isso, e não decorando fórmulas, sabe? Então, assim, era uma tentativa de buscar outras maneiras de apresentar esse conteúdo. Vocês poderiam fazer um recorte bem menor. Eu acho que a escolha de vocês de colocar aquilo que é mais interessante e intuitivo no final também foi algo... Deveria começar com isso. Deveria começar mostrando uma função afim, o que acontece quando você mexe com o coeficiente, a taxa de variação e o coeficiente linear. Realmente. E mostrar o que acontece ali no gráfico. Okay? Então, assim,
foi uma escolha que talvez tenha remetido às aulas que vocês tiveram como alunos do ensino médio fundamental. Coisa que a gente quer quebrar, porque por vezes essa reprodução das aulas que vocês tiveram como alunos mostram que aqui, durante a graduação, pouca coisa foi discutida em relação a ensinar na educação básica. É claro que essa disciplina ela não vai ser suficiente para isso, mas é o lugar que a gente estava pensando para refletir sobre ser professor, olhando não só a partir de como foi sendo aluno, né, mas a partir do que esse curso, licenciatura em matemática, pode proporcionar. Por exemplo, quando a Mariana falou que vocês tinham muita dificuldade de entender porque o professor jogava o gráfico... Não, ele só dava Bhaskara, entendeu? A função de segundo grau para o professor, na minha época, era fazer questões que envolviam Bhaskara, não era gráfico, entendeu? A gente não sabia montar um gráfico. A gente não sabia. Então, mas por exemplo, o que falar da parábola triste e feliz ajuda nisso? Não, não é triste e feliz. Não, mas é porque o professor ele ensina isso pra gente, porque a gente tinha dificuldade de enxergar, tipo, com cavidade pra baixo, pra cima. E quando você tem 15, 16 anos, entendeu? E é uma, assim, o pessoal do ensino médio também meio que caga muito pras aulas, né? Então você tem que chamar a atenção do aluno de alguma forma. Então o professor tenta mostrar negócio, feliz, triste, para o aluno perceber pelo menos alguma coisa. Por exemplo, o B, eu fui saber há pouco tempo para que servia, entendeu? Porque eu realmente não usava gráfico, a gente não discutia gráfico na época. Até porque no ensino médio eles tratam questão do Enem. Eles trazem questões do Enem, eles não trazem questão, vamos aprender isso agora. Não, eles falam assim, não, vamos aprender as questões do Enem. Porque eu estudei em colégio particular, então eles eram muito voltados para isso. É porque eu vi uma composição de uma translação horizontal e vertical. É que tá. Enquanto que o C é só na vertical. Então, aí é que tá. Quando eu descobri o negócio do GeoGebra, eu inclusive fiz um curso online de GeoGebra, quando eu descobri a função no GeoGebra, eu parecia criança brincando disso, porque eu descobri o que acontecia de verdade no gráfico, eu não sabia, entendeu? E aí essa é a questão. Então, isso é legal, mas na aula, se vocês tivessem feito um recorte menor, vocês teriam tido mais tempo para justificar, para construir melhor as coisas, porque acabou ficando um monte de informação. É porque a gente pegou também um assunto que abrange muita coisa, entendeu? A gente tentou fazer uma aula, assim, só introdutória. Ele fala tudo de função em 30 minutos é impossível. Tem quem faça. E dá uma aula diferente. E aí, assim, gente, aconteceram vários problemas que são problemas consideráveis. Por exemplo, você coloca aquilo ali, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, e diz que aquilo é uma função, aquilo... E depois... Você acabou não falando que era uma função quadrática, né? Eu ia dar exemplos aqui. Então, assim, acabou por ter muita coisa, alguns problemas ficaram muito visíveis. Assim como a discussão também sobre domínio contra domínio. Não, então, quanto à parte da acaba ficando muita informação, sim. entendeu? Eu dei aula para o pré-vestibular, junto com a minha amiga Vitória, pré-vestibular social. E, tipo, eu conversando com os alunos, tinha muitos que não sabiam o que era uma função objetora, pseudo-objetora, porque justamente não tiveram isso no ensino médio. Eu achei interessante a Larissa ter falado disso, porque muitos professores passam por isso, entendeu? Eles falam, objetor é isso, acabou, flash, acabou, entendeu? E muitos alunos meus tiveram dificuldade com questão de função, justamente por isso, porque eles não sabiam o básico da função, entendeu? Não sabiam o que era uma função. Eles sabiam que a função do primeiro grau era um negócio, uma reta, assim, segundo grau parábola, mas para eles tanto faz, entendeu? E eu tive muita dificuldade com eles, assim, tirando dúvida deles e tal, para explicar foi muito complicado. E a Vitória tá de prova que explicar a matéria para eles foi bem complicado. E essa aula que vocês deram durou quanto tempo? Não, ela deu uma parte de funções. Eu estava só tirando dúvida, porque a minha parte era de geometria. Então, mas durou quanto tempo essa aula? Aí, foram 3 aulas só de funções. Então, olha o que você deu em 3 aulas e aqui você quis dar em 30 minutos. E não fica nervosa, porque aqui tá todo mundo aprendendo, inclusive nós 3. Entendeu? Não fica achando que a gente não erra quando a gente dá aula, porque a gente erra sim. Tá? Então, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo caminhando junto. Tá bom? E a gente tá falando isso para pensar mesmo nessas coisas. Porque, por exemplo, tem a reclamação que a Mariana falou. Acabou sendo muita coisa dada em massa, foi muito maçante. Tipo, a matéria em si, a gente só pegou e jogou coisa no quadro. Essa parte quando eu realmente conversar com ele foi justamente isso. Quando a gente escolheu o tema, né, que a gente colocou a função de primeiro e segundo grau, a primeira coisa que eu falei foi, gente, acho que a gente vacilou nisso. Porque é muita coisa para falar. A gente podia ter colocado introdução à função, ou introdução à função afim.
Porque para a gente conseguir englobar introdução de função e função afim e função quadrática, em 30 minutos vai ser muito difícil. Então, realmente, foi uma dificuldade que a gente teve, a gente tentou, mas realmente ficou muito maçante. Então, isso que a Mariana falou, mas você tem que pensar se as coisas que vocês falaram, do jeito que vocês falaram e na velocidade que vocês falaram, não acabam contribuindo para isso, entendeu? Sim, mas é o que a gente acha, tipo, a gente deu essa aula agora, então a gente já sabe que numa próxima aula que a gente for dar, entendeu? A gente tem que preparar os assuntos direitinho, entendeu? Foi o que a Alessandra falou, tipo, serve de aprendizado pra gente. Sim, com Porque a certeza. gente não tinha noção também do tempo, entendeu? A primeira aula que ele tá Eu também nunca dei dando... aula assim, você pra mim, Entendeu? então... Conta. Mas pra minha irmã tem o tempo inteiro do mundo, né? Ficar lá comigo. Assim, é melhor isso ter acontecido agora. Sim, com certeza. Já disciplina, sei lá, do quarto período, não sei o que Eu, por exemplo, só do que descobri só isso lá na na matéria de frente. Libras, entendeu? Se eu não tivesse a matéria de Libras, eu jamais ia parar pra pensar no GeoGebra como uma forma de ensinar função, entendeu? Que foi quando eu despertei essa, pô, um aluno surdo, por exemplo, que usa mais a questão visual, ele vai entender melhor a matéria se eu colocar no GeoGebra. Não visuais também. Então, é o que eu tô falando, é bom pra todo mundo. Porque você tira pra todo conclusões sozinho quando você vê a imagem se mexendo. Você consegue tirar conclusões por si só. Foi o que eu falei, eu não tive tempo pra, geral parar pra pensar, não, pra que serve? Por isso que eu falei, numa sala de aula, eu ia gastar um tempinho pra fazer as crianças, por exemplo, pensarem. Pra que serve o A e o B numa função afim, entendeu? Então, um cuidado que você tem que ter no GeoGebra também é ligar a dinâmica que aparece no GeoGebra com a simbologia algébrica. Sim, sim. Então, por que quando você varia o A está crescendo ou decrescendo? Qual é a propriedade algébrica que se relaciona com isso, entendeu? Porque senão virou só um joguinho, tem que ter cuidado com isso. Não, então, aí não ajuda eles a atribuir significado e aí à fórmula. se eles percebessem por si só para que serve o A e para que serve o B, aí eu ia introduzir já a questão da matéria. O que é o A? Então, vocês podiam ter feito Coeficiente algo só angular, falando Só disso. disso. Podia como falar só do A, só da taxa de variação por 20 minutos seria... Então, bom. porque é a nossa primeira aula. Na primeira aula que eu tô dando, por exemplo, a Lara nunca deu aula do ensino médio. Eu dei aula para vestibular, mas minha parte era geometria, por exemplo. Você é professor de educação infantil? Então, se eu não sou, mas minha avó tem um colégio e ela estava precisando de alguém para trabalhar lá, e aí ela me colocou e eu fiquei lá por 3 anos. Você fez curso normal? Eu mudei para licenciatura por causa da minha experiência no colégio, eu achei muito interessante, mas eu percebi que trabalhar com educação infantil, né, com criança, não era bem o que eu queria. Eu até estou mudando de curso agora, eu fazia ciências atuariais, estou vindo para licenciatura, meu primeiro período agora como licenciatura. E assim, quando eu tive essa experiência, né, de trabalhar lá no colégio e ter experiência com as crianças, eu falei, cara, eu realmente gosto de dar aula, eu gosto de estar aqui no quadro, eu gosto de tirar dúvida, eu gosto de não entender, eu tentar explicar de uma outra forma, mas trabalhar com criança era uma coisa que eu não estava sabendo lidar muito bem. E aí eu pensei, não, acho que eu ia conseguir lidar melhor com um adolescente. E aí eu pensei em ir para licenciatura e não para pedagogia. Entendi, legal. Não, e a gente às vezes acha que lidar com ensino fundamental é mais fácil do que... Não é. Ensino médio eu acho que é muito... Pra mim é mais fácil. A gente acha mais fácil ensinar pra criança. Porque ensino médio a galera tá tipo, nem conhecendo professor. Ah, eu gosto de criança, né? Então assim, dá aula pra criança. Mas como é que adolescente Então vamos, pessoal, por causa do tempo. Valeu.